Bem pessoal, então como vocês viram na prévia aí, para a gente aprender a fazer aqui os componentes no Proteus. Então primeiro vamos começar aqui uma tela nova aqui. E agora vamos aprender a escolher essa tela aqui, o que vamos querer nela. Então vamos aqui, olha, em View, e vemos aqui, escolher aqui um sistema, para a gente poder trabalhar. Então vamos escolher o sistema métrico. Escolhemos o sistema métrico, e aqui em View ainda, vai ter aqui o Snap. Snap vai ser o ponto que vamos mexer o componente. Deixa eu pegar um componente aqui. Então este é o meu componente. Então o Snap vai ser esse ponto aí que eu estou mexendo, olha. Vê que eu não consigo mexer no meio aí, menor que essa escala, olha. Então ele vai estar saltando entre pontos aí. Deixa eu pegar um outro componente menor que vocês vão observar melhor. Então olha aí, olha. Percebe que eu estou mexendo aí entre quadradinhos. Agora se eu mudar aqui, olha, em View, eu mudar o Snap aqui para 0,1 milímetro, então eu vou conseguir mover ele aqui, olha, em partes menores. Eu vou conseguir mover ele só um pouquinho. Observem aí. Então eu posso vir aqui em View, venho aqui em Layers. Aqui agora eu posso mexer aqui na tela de fundo aí, se caso eu querer. Mas não vamos mexer aqui ainda não. Vamos ver nesse sistema aqui ainda para poder mudar aqui então o componente vamos aqui de lugar. Em Technology, clicamos em Grid e vamos colocar aqui o Snap aqui e está ali 1 milímetro. Vamos colocar aqui 5 milímetros, só para que vocês observem. Pronto, observem aqui. Então aqui agora eu vou conseguir mexer meio centímetro. Olha como o componente está pulando aí. De um ponto desse no outro eu tenho meio centímetro aí. Então se eu venho aqui em Technology, Grid, e venho aqui em Fine Snap e coloco aqui 20 milímetros. Olha o tamanho que a grade ficou aí no fundo, olha. Então eu vou estar movendo isso aqui 2 centímetros, olha. Cada vez que eu mover o componente é 2 centímetros. Eu não vou conseguir colocar ele aí no meio de 1 centímetro. Então, saber usar esse grid aqui é bom para que eu não coloque um componente em cima do outro. Eu tenha um espaço entre componentes ali de acordo com a minha precisão. Suponha que eu coloquei aqui esse diodo e eu vou colocar outro. Eu não tenho aquela certeza de qual a distância que esse diodo está aqui do outro. Então, com isso aqui, é possível saber que depois que o componente está em cima do outro, eu dei um toque aqui de lado, ele vai ter uma diferença aí de 3 milímetros ou aquela quantidade que eu colocar de milímetros. Eu posso mudar o grid aí no fundo também, aí, olha, deixar os pontos, se caso eu querer, para me orientar. Esse jeito aqui é melhor. Então aí aprendemos em que usar aqui, olha, em Technology, Grids. Eu tenho aqui ainda os atalhos. Olha, no F2 eu posso modificar aqui o Snap também, no F3 e no F4. Suponha aí que eu estou trabalhando aí com Fine Snap 3 milímetros. E aqui, se eu estou trabalhando com ele aqui, como a tecla de atalho lá, F2, eu apertei F2, ela já vai mudar ali para meio milímetro. Olha, agora eu já vou começar a mover para mais próximo. Então eu posso estar trabalhando também com essas áreas de atalho, alternando de acordo com o componente que eu vou trabalhar. Se aquele componente que eu vou trabalhar eu quero um espaço ali de 5 milímetros, eu vou apertar ali aquela tecla que eu coloquei, o atalho. Então aqui vocês podem escolher aqui, olha, nas teclas de atalho, vocês podem mudar aqui também a configuração. Essa outra configuração aqui é para quando estamos trabalhando com a medida imperial.
A medida métrica, que é a melhor, que a gente está mais acostumado a mexer, fica mais fácil a gente ver os milímetros. E quando estamos movimentando também ou fazendo um raio, um quadrado ou qualquer peça, aqui embaixo, nessa área de baixo, vai aparecer as medidas. Se vamos fazer aqui um retângulo, colocamos aqui, olha, aqui 2D gráfico Box Mode, vamos escolher aqui um retângulo aqui, e aí escolhemos aqui, podemos clicar aqui nele e editar as propriedades dele aqui, de que largura vamos querer aí essa linha width aqui, que é a linha dela, de que largura vamos querer essa linha, a cor, tudo podemos editar aqui. Antes de criar o componente, podemos modificar tudo aqui. E aí, saber os espaços que vamos colocar. Vamos aqui ainda, olha, em View, aqui tem Layers. Aqui é onde vamos modificar tudo o que queremos. Se vamos trabalhar com um papel branco, ou se vamos trabalhar com monocromático, uma cor, ou papel preto. Então vai ter esse fundo aí. Isso aqui você vai escolher. Vamos ver aqui como vai ser as cores das linhas que vamos passar. Por exemplo aqui, olha, vou passar uma linha aqui que vai ser aqui o traço. Esse traço vamos escolher aqui o tamanho, a medida desse traço aqui, olha. Traço 70 ali, que é um traço comum, e passei aqui. Deu um errozinho aqui porque não deu no pino certo, olha. A gente tem que colocar no pino certinho ali. Pronto. Aqui em Layers, já tem ele no atalho aqui, olha, aparecendo uma lapiseirazinha. Olha. Eu vou escolher como eu vou querer, que cor vai ser essa linha aí. Suponha que é uma placa duplo cobreada, que eu vou trabalhar numa placa duplo cobreada, cobre os dois lados. Eu vou colocar dois tipos de linha aí. Então tem aqui, ó, top copy, que é a linha ali do cobre, e tem aqui bottom copper. Olha, bottom copper aqui, ó. Então veja que mudou a cor aqui. Então eu posso mudar essas cores, posso mudar o fundo, posso mudar qualquer coisa que eu queira aqui. Posso mudar a máscara, posso mudar a cor do botão. Então tudo que eu quiser mudar em referência ao fundo aí, eu posso mudar aqui. Se eu querer criar uma nova aqui, eu posso vir aqui em novo e criar o tipo de planilha que eu vou criar aqui. Então se eu criei esse tipo de tela de fundo aqui, todo projeto que eu começar vai estar nesse formato aqui, não vai mudar. Eu posso começar aqui um novo projeto. Eu posso começar um novo projeto e vai estar desse jeito aqui que eu deixei. E aí eu posso também depois abrir lá. Eu posso abrir e colocar aquele projeto também que eu escolhi de plano de fundo. A linha de grade que eu escolhi para que facilite. Então depois que eu selecionei o modo que eu vou trabalhar, qual vai ser o mais fácil, toda vez que eu abrir o meu Proteus vai estar desse modo. E muitas vezes você vai abrir o seu Proteus e ele vai estar desse jeito aqui, olha. Aí na maioria das vezes você abre, ele está desse jeito aí, olha, todo escuro, e você não tem costume de trabalhar assim. Como é que eu vou me guiar aqui? Então é onde você vai vir aqui e escolher lá, ó, tá em black, você vai escolher lá white, que é o papel branco. Depois você vai escolher a sua grade lá, que você vai trabalhar em pontos ou em grade. Depois os pontos dessa grade que você quer que movimenta aí, você vai escolher. Aqui é para isso que eu falei para vocês, só para escolher aí a cor que vocês querem colocar. Então se eu criar uma linha ou qualquer outra coisa aqui, por exemplo, aqui, olha, eu vou escolher de que lado isso aqui vai ficar. Se esse lado vai ficar do lado da placa, exemplo está marcando aqui, ó, top silk, ou se eu vou querer que ele fique ali do lado do cobre. Então eu vou ter que escolher esse ponto aqui para na hora da impressão ficar. Aqui vai ser a dimensão dele. Se eu vou editar aqui, olha, eu posso puxar aqui as dimensões do tamanho certo dele aí. Aqui em Change Layer, que é a chance de escolher aqui, eu vou escolher se ele vai fazer parte da máscara, se é o botão da máscara, se é o top da máscara ali.
ou se ele vai fazer parte do silk, como está escrito ali, olha. O silk vai ser aquela pintura de cima da placa onde a gente vai orientar para colocar os componentes. Aqui é a orientação. E essa parte aqui, olha, essa parte de baixo, onde está a linha aqui, é onde a gente vai fazer os rasgos na placa lá, vai fazer a impressão na placa lá para fazer a corrosão. Então aqui vai ficar as linhas. E essa parte do componente vai ficar no silk. Mas a ideia nossa é aprender a fazer o componente naquele tamanho que a gente quer. Por exemplo, aí um diodo, um transistor, ou mesmo aí um componente que tenha várias perninhas, ou o que a gente querer. Como eu falei, podemos partir de um componente pronto ou podemos partir do zero. Como vamos partir do zero aqui, já escolhemos o tamanho do traço que vamos querer. Podemos criar um componente aqui, olha. Escolhemos essa linha aqui, ó, 2D gráfico. E vamos escolher o tamanho do componente. Observar aqui embaixo, tudo vamos certinho. Aqui em Views e escolher o sistema métrico para a gente trabalhar. Escolhemos o sistema métrico, que é o mais fácil de trabalhar. E escolhemos aqui 2D gráfico. E vamos escolher aqui. Olha ali em cima, embaixo ali, está escrito ali o tamanho desse componente que estamos fazendo aqui. Depois que criamos essa base aqui, vamos fazer a escolha das propriedades, que é a largura aí dessa linha dela. Vamos querer o diâmetro dessa linha aí, a espessura dela, que apareça ali no silk ali da placa. E aí, para a gente escolher os pinos, se for uma peça que tem pinos, a exemplo aqui, eu vou clicar aqui e vou criar aqui esse componente. Olha, eu posso criar aqui, mas ela vai dizer ali que não tem pino nenhum, que não pode ser um componente, que isso não tem um pino nenhum, não tem pinos de ligações, isso não é um componente. Então eu venho aqui escolher os pads. Os pads aqui pode ser arredondado, pode ser quadrado ou meio oval aqui. Se eu escolher esse arredondado ali, por exemplo, olha, eu venho aqui e vou colocar os pads aqui. E aqui tem os tamanhos dos pads. Eu posso dar 2 cliques nele e está escrito aqui, olha, o diâmetro e o diâmetro do furo. Olha o diâmetro do furo aqui. Qual o tamanho desse furo? Eu vou colocar aqui um furo de 2 milímetros, por exemplo, aí, ó. Um furo de 2 milímetros, vocês sabem que é grande em uma placa. É um furo grande em uma placa. Se esse furo for maior do que o pad aqui, ela vai dar erro. Então esse pad é um pad maior do que 2 milímetros, por isso ele aceitou um furo de 2 milímetros. Podemos fazer furo de 1 milímetro, porque quando a gente colocar na placa para fazer a impressão, vai ficar aquela marquinha do furo ali no centro, vai ser mais fácil para a gente fazer o furo, porque vai corroer aquele ponto do centro. Olha aí, olha, esse ponto esverdeado aí vai ser o que vai corroer. Ele vai ficar claro na hora de imprimir, vai ficar esse furinho aí. Então podemos colocar esses pads onde a gente quiser colocar eles aí. Pode ser quadrado também, olha, de acordo à escolha. E quando eles estiverem todos nos seus locais aí, distância certinho, tudo, a gente pode imprimir aqui num papel e pegar aquele componente que a gente vai usar e ver se os pinos estão encaixando tudo certinho. Se os pinos encaixou tudo certinho, vamos aqui, selecionamos aqui a flechinha, selecionamos tudo, clicamos aqui com o esquerdo, arrastamos e aí selecionou tudo. E aí vamos aqui, Make a Package, para fazer. Aqui agora está perguntando aqui que nome é do seu componente, ó. New Package Name. Qual é o nome do seu componente? Qual a categoria que ele vai ficar? Então você vai escolher aqui qual é a categoria. Se não encaixa nenhuma categoria dessas que tem lá, não encaixa na categoria de transistor, não encaixa na categoria de CI, não encaixa na categoria de transformadores, você vem aqui, ó, em New e cria uma categoria nova. Você pode botar aqui novos, você pode botar peça, transformadores, o nome que você vai querer nessa categoria. A exemplo aqui, eu vou colocar aqui Mute, que é uma peça mutante. Eu criei aí, olha,
a categoria multi. Que peça é essa aí? Eu vou colocar ali, que é um retângulo ali qualquer. Aqui agora, qual é o tipo de montagem que vai ser? A montagem Surface Mount, que é aquela montagem que a gente monta em cima da face ali, que é os SMD, essas coisas, ou é a Throw Hole, que é aquela comum, normal aí. Então vai ser essa aí. Ou você quer criar uma nova categoria? E a subcategoria que ela vai ficar? Qual vai ser essa subcategoria? A gente pode deixar sem ou cria uma nova subcategoria que vai aparecer lá. E aqui, qual a descrição desse componente? Você pode colocar aqui, nesse caso aqui, componente para teste. Pronto. Aqui agora eu vou usar uma área do espaço que está aí criado ocupando outra, ou eu vou usar uma nova aqui que eu estou fazendo, criar nova. Então criei essa nova aí. Ok, pronto. Agora esse componente aqui, olha, se eu tentar mover aqui, eu vou mover só uma parte dele, olha. Então ele não é o componente ainda. Olha, esse aqui foi o que eu estava criando. Então agora esse componente já está aqui, olha. Já está aí. Se eu ir lá na minha biblioteca lá, vou achar aquela onde eu criei lá a biblioteca, olha, multi, olha o meu componente aqui. Vai estar descrito aqui sobre o meu componente. Tudo que eu escrevi aí, está aí sobre ele. Então, como ele já está lá, olha, perguntando se eu quero repetir, mas o componente já está aqui. Se eu vim aqui, olha, em novo, olha, não salvei ali, então vou vir aqui, escolher o meu componente, olha, multi, meu componente já está lá, já está salvo lá, não precisa salvar mais, olha, já está daquele jeito que eu deixei. Então deu para vocês entenderem aí mais ou menos como a gente vai criar um componente. Se fosse criar em círculo, era a mesma coisa. Suponha aí que vamos fazer um desenho para a gente colocar LEDs e vamos colocar, suponha aí, em um painel de uma moto. Então vamos fazer um círculo e escolhemos aí o diâmetro desse círculo certinho, que vai dar certo aí no painel dessa moto, um conta-giro ou qualquer coisa. E a partir daqui vamos colocando aquelas peças, vamos colocando aí aquelas peças que a gente quer. Do lado do silk screen podemos colocar ali os LEDs que a gente quer que vá acender. Podemos colocar aqui do lado do silk screen as peças também e do outro lado lá as trilhas onde vamos fazer as ligações. Com isso aí, a hora que a gente colocar o nosso painel luminoso lá, vai acender os LEDs ali de acordo a gente quer no painel daquela moto. Mas isso fica para uma outra aula. Então na próxima aula vamos aprender a modificar um componente. Aqui a gente fez a partir do zero. A partir do zero deu para vocês verem aí que a gente pode fazer o componente com quantas pernas quiserem, com quantos pinos quiserem, a dimensão que a gente quiser, podemos aumentar tudo. E depois desse componente criado, a gente pode alterar ele também. Basta a gente vir aqui, encosta no componente aqui, olha, e vamos aqui, ó, em decompor. Decompomos o componente, olha, repare que o nome dele apareceu aqui. Ele está ao contrário ali, o nome dele apareceu ali. Então, tudo que a gente decompôs esse componente, aqui agora nós podemos movimentar essas peças dele, olha. Podemos movimentar aqui separadamente. Podemos aumentar ainda esse quadro dele, olha, mover para um lado ou para o outro, ou ainda esticar mais esse quadro. Aqui, olha, podemos aumentar, diminuir para um lado, para o outro, o tamanho que a gente quiser, porque clicamos ali em decompor, o componente foi decomposto. Nessa modificação, podemos fazer um outro componente ou salvar na mesma biblioteca. Depois que selecionamos aqui, tornamos vir aqui em Make a Package, e aí agora vamos criar ou salvar em cima desse aí. Entenderam? Está perguntando aqui se vai salvar em cima do mesmo, olha. Se sim, esse aí vai ficar o mesmo componente aí, eu só salvei em cima dele aí. Bem, pessoal, então
na próxima aula, vamos aprender a modificar o componente, aquele componente parecido com o componente que a gente quer. Então espero que vocês estejam entendendo aí qual é esse conceito. Esse tipo de aula demora um pouco, mas quem quer aprender é assim mesmo. A gente vai pegando aos poucos para ir assimilando e ir se adaptando ao programa. Então, se gostaram, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.